Leitura do livro Rompendo as Prisões, de Claudete Ferreira, capítulo 4. Nova semente do medo, culpa e vergonha. Morava no interior de uma pequena cidade do oeste de Santa Catarina, com meus pais e meus 2 irmãos. Meu pai tinha 2 sítios, um distante do outro mais ou menos 4 quilômetros. Quando eles iam trabalhar no sítio, distante de casa, eles nos deixavam na casa da minha avó paterna. Morava junto com meus avós um tio, irmão mais novo do meu pai. Ele se tornou o meu abusador quando eu ainda tinha 8 anos de idade. Naquela época, em 1994, não era comum os pais conversarem com os filhos. A relação entre os pais e filhos era bem fria e distante. Não podíamos perguntar nada a eles, só obedecer ao que mandavam, e podíamos falar quando autorizavam. Meu tio abusava de mim e eu não gostava do que ele fazia comigo. Ele mexia em minhas partes íntimas e dizia que não tinha nada de errado e que eu tinha que confiar nele e não podia contar para ninguém. Como eu não tinha liberdade de conversar com meus pais e eu não queria ser um problema para eles, eu me calei. Afinal, eu já estava treinada para me calar e para mentir. Eu não queria mais ir na casa da minha avó, mas eu não podia falar o motivo para os meus pais. Então eu chorava muito, eles sem entender e sem paciência, porque tinha que trabalhar, me dava aquela surra básica e eu era obrigada a ficar. E assim, o abuso sexual e emocional foi se repetindo ao longo dos anos, e eu me isolando cada vez mais no meu silêncio e vergonha. Infelizmente, é muito comum o abusador convencer a vítima que ela é culpada por tudo o que ele faz com ela. E a vítima se sente tão indefesa, desprotegida e com medo que acaba assumindo a culpa e permitindo que ele continue o abuso, porque a vergonha a faz acreditar que já não tem valor e que se os pais souberem, irão expulsá-la de casa. O abuso sexual e emocional abriu uma nova porta e me prendeu no cativeiro da vergonha, e foi ali que minha verdadeira identidade foi destruída. Você consegue imaginar como uma criança se sente numa situação dessas? Ela nem sabe o que está acontecendo com ela, não sabe para que servem as partes íntimas além de fazer xixi, e não entende por que o abusador gosta de mexer. Naquela época, era feio falar sobre o assunto. Como ela vai ter coragem de conversar com os pais? Falar o quê? A falta de informação e confiança, além de aprisionar, muitas vezes mantém a pessoa abusada presa a vida toda. Por isso, se a sua história é parecida com a minha e ainda não conseguiu se livrar dos traumas da infância, você precisa ler esse livro até o final. Eu vou te ajudar nessa jornada da liberdade. Vou te mostrar todas as consequências do abuso na minha vida e como eu consegui romper com todas as prisões e hoje ser livre para te guiar nesse caminho para ser livre também. Confia em mim. A partir de agora, eu serei uma agente de Deus na sua vida e te guiarei por um novo caminho, o caminho da liberdade e da verdade, e você será e viverá de verdade.